Irmãos e queridas irmãs de caminhada terrena, estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês a Evangelho Terapia da Semana, essa atividade do Centro Cristão Espírita Zico Horta, e possamos, como é a proposta, né, o objetivo dessa atividade, trazer o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, ao nosso dia a dia. Obrigado, mestre amado, por mais esse instante. Obrigado, Zico Horta e os amigos da espiritualidade. E possamos nós mergulhar nos ensinamentos aqui trazidos e fazer com que eles tenham a proposta da nossa modificação na caminhada. Que assim seja, com a graça de Deus. Abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos ler aqui o item 3 do tema Conhece-se a árvore pelo fruto. O item 3 são passagens que encontramos no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, nos versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nos versículos 5, 6, 21 e 22. Nós vamos fazer essa leitura desse item 3, dessas passagens evangélicas, e vamos, como é a proposta do trabalho, fazer uma análise deles. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, o que Jesus nos propõe aqui, fazendo, né, essa orientação, trazendo-nos essa orientação? De que nós podemos ser instrumentos do alto ou não, todos nós. Então, paremos para meditar profundamente na grandiosidade do ensinamento do Cristo, quando ele fala aqui que muitas das vezes se dirão profetas, se dirão enviados do Cristo, se dirão o próprio Cristo. Entretanto, cabe a nós, a cada um de nós, fazer a análise da veracidade disso. Obviamente, nós vamos entender que todos nós temos plenas condições de sermos instrumentos do alto. Todos. Entretanto, cabe a nós a sintonia para sermos esses instrumentos. E quando eu falo nós, né, falando de forma tão incisiva nisso, é porque nós vemos no dia a dia, no cotidiano, falsos profetas ou profetas verdadeiros. Nós vemos no dia a dia, no cotidiano, supostos falsos cristos e cristos, no sentido de enviado do alto, no sentido verdadeiro da palavra. Então, nós temos que entender o que Jesus nos propõe. Pararmos para pensar no dia a dia, no cotidiano, na mensagem que é trazida por aqueles que nos rodeiam. Porque todos nós podemos ser, né, emissários de boas notícias, de boas vibrações, de ensinamentos profundos e engrandecedores. Cabe a nós a sintonia para tal. Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele mostra ali mensagens, no último capítulo, né, do Livro dos Médiuns, as mensagens apócrifas, mensagens que Kardec faz uma análise sobre ela. A mensagem é assinada e o espírito se assina, às vezes, com um nome famoso, de um espírito conhecido. E Kardec faz uma análise ali. Em alguns casos, Kardec refuta aquela mensagem, dizendo que certamente aquele espírito que ali supostamente se assinou não tem um vocabulário, a forma de pensar, a forma de se expressar, a fundamentação do conhecimento dentro daquilo que está escrito. Então, ele mostra que aquele espírito que assinou aquela mensagem, obviamente, não é o espírito que a ditou. Em contrapartida, ele mostra outros casos em que Kardec frisa, a mensagem é até bonita,
tem uma profundidade, né? Traz uma orientação. Entretanto, não é daquele espírito que se assinou. O espírito, às vezes, ele faz isso não na intenção de ludibriar. Alguns fazem na intenção de ludibriar, outros fazem na intenção de tentar dar, né, uma veracidade à sua mensagem, dar uma base de sustentação à sua mensagem. Trazendo isso para o cotidiano, nós vamos entender quantos de nós, às vezes, né, não falamos em nome do alto e talvez estejamos expondo a nossa opinião, nosso ponto de vista. Na mesma proporção, quantos de nós, às vezes, somos tocados pelo alto e trazemos uma mensagem de consolo, de orientação, de amparo. Então, a questão toda está mais do que a intenção, a nossa sintonia. E faço aqui, né, uma autoavaliação. Eu muito me preocupo de não ser um falso profeta, que podemos, sem percebermos, sermos. Trazer uma mensagem, né, às vezes tentar dar um embasamento a essa mensagem utilizando o nome de outrem, e essa mensagem ela pode ser produtiva, sim, em contrapartida pode ser negativa por conta do estágio de evolução moral em que a maioria de nós se encontra. Somos ferramentas aptas a trazer sempre uma mensagem. Se a mensagem boa ou ruim, é por conta exatamente da afinidade vibracional que temos aos espíritos que nos rodeiam e mesmo a nossa própria transformação moral, nosso próprio processo de reformulação. Então, Jesus ele trazia essas orientações à época dele porque era muito normal. Nós temos, né, nas antigas escrituras os profetas, os famosos profetas do povo judeu. Eram realmente homens enviados pelo alto, sob o patronato até de Jesus, no sentido de trazer uma mensagem de ordem divina àquele povo ali no seu princípio. E citamos aqui, né, o povo judeu, mas isso sempre aconteceu na história da humanidade em vários povos, em várias civilizações. Espíritos que vinham no trabalho missionário, que eram realmente ligados ao alto e traziam orientações, esclarecimentos, direcionamentos, sempre em contribuição ao aprimoramento do ser, a sua reformulação, a sua recondução na vida. Em contrapartida, tinham aqueles que eram considerados profetas e não eram. Eram espíritos, às vezes, até bem intencionados, que muitas das vezes até sintonizavam com espíritos do lado de lá, que tinham a intenção de contribuir de alguma forma, mas ainda dominados pelas paixões pessoais, pelas imperfeições. Tinham aqueles que, às vezes, vinham e eram dominados por irmãos nossos infelizes desencarnados. Então, nós temos que entender que, enquanto encarnados, nós estamos propensos a esse tipo de influenciação. Então, podemos ser, sim, falsos profetas. A questão está na associação que vamos fazer vibracional aos desencarnados. Porque vamos entender por que eu estou fazendo essa distinção e agora tentar unir. O que são os espíritos? E lá em O Livro dos Espíritos está isso. Kardec questiona se os espíritos são uma criação à parte na natureza. E a espiritualidade, os benfeitores da codificação dizem que não. Os espíritos nada mais são do que nós que partimos do plano físico, da vida física, ao plano espiritual. Então, os espíritos somos nós, só que desencarnados. E assim como nós, atualmente, temos limitações e imperfeições, estamos em reajustamento, isso acontece da mesma forma ao desencarnarmos. Então, não somos detentores de toda a verdade, em contrapartida, talvez não sejamos tão ruins assim. Tudo estará ligado à categoria moral em que nos encontramos ainda. Então, quando Jesus ele fala da atenção que deveríamos dar aos falsos cristos, aos falsos profetas, era no sentido de perceber a mensagem que é trazida, as orientações que são trazidas. É aquilo que Kardec coloca no Livro dos Espíritos. A mensagem é até produtiva, só não é desse espírito, mas tem um fundamento interessante. Então, vigiemos a nós próprios nesse sentido. Às vezes nós podemos ser, né, influenciados positivamente e trazer àqueles que estão conosco na caminhada terrestre orientações, amparo,
conselhos mesmo, ou na tentativa de contribuir para que aquele nosso irmão de caminhada possa se reajustar e seguir um bom caminho. A vigilância cabe a nós exatamente nessa sintonia, porque, em contrapartida, poderemos receber a influência de irmãos infelizes, que às vezes querem até atingir aquela pessoa e acabam se utilizando de nós, que estamos equivocados na sintonia para atingir aquela pessoa. Ai, André, eu acho que eu não tenho condições de mudar como ser humano. Eu sou tão imperfeito. Aí você fala assim, nossa, mas você é imperfeita mesmo. Você acha que é quem? Você acha que é Jesus? Você acha que é um espírito superior? Não, você é muito imperfeito. E aí você coloca aquela pessoa, como se fala no popular, mais para baixo do que ela está. E aí vamos parar para pensar, né? Isso é produtivo? Ah, André, mas é que eu sou uma pessoa muito sincera, né? Sou uma pessoa muito franca. A sinceridade e a franqueza, elas devem ser, né, trabalhadas, porque a sinceridade e a franqueza em excesso pode trazer ao outro uma tristeza, um abalo. Então, até a sinceridade e franqueza que tenhamos em nossa personalidade, ela pode ser trabalhada por nós. E ela não deve servir de ferramenta, às vezes, de irmãos infelizes, na tentativa de atingir o outro negativamente. Porque nós podemos estar abalando negativamente aquela pessoa. Nós temos que entender isso. Por exemplo, né, eu conheço o caso de uma pessoa que, ainda lá na primeira infância, muito nova, foi taxada de burra pela própria professora. E essa pessoa cresceu, né? Hoje já é um jovem, sempre com essa questão de se achar burra. Mesmo tendo descoberto lá no princípiozinho da adolescência que, na realidade, é uma pessoa que tem TDA, né? Que é o transtorno de déficit de atenção. Então, essa pessoa cresceu com isso por conta de uma fala de uma professora. E apesar dela hoje entender que tem o transtorno de déficit de atenção, muitas das vezes ela se considera incapaz, limitada, mesmo tendo conhecimento desse seu transtorno. Então, até nisso nós temos que parar de pensar. A mensagem que nós estamos trazendo, estamos sendo falsos profetas? Estamos trazendo uma mensagem, às vezes, que vai não contribuir com o desenvolvimento do outro? Façamos, então, o contrário. Vamos sintonizar. Mesmo que sejamos essa pessoa sincera, essa pessoa que fala o que vem na cabeça, controlemos até isso, para que isso, que é uma característica, às vezes, da nossa personalidade, possa ser utilizada positivamente pela espiritualidade. Vamos dar um exemplo novamente. Ah, André, eu acho que eu não tenho condições de mudar como pessoa, eu não tenho condições de crescer. Não, realmente, você tem limitações. Entretanto, você tem capacidade, você tem que acreditar em você. Você usa da sinceridade no primeiro momento, realmente, você tem limitações. Entretanto, você não pega esse seu excesso de sinceridade para humilhar outra pessoa. E aí você fala, mas você tem capacidade. Existe dentro de você né, a capacidade da mudança e reformulação. Então, estamos sendo o quê? Emissários do alto. Nessa conversa do cotidiano, do dia a dia, com conhecidos, com amigos de trabalho, com parentes, com familiares. Então, tenhamos o cuidado. Temos o cuidado de, às vezes, não acreditarmos que somos aqueles, né, amparados pela espiritualidade superior. Somos sempre amparados pela espiritualidade superior. Entretanto, cabe a nós a sintonia para tal. Não acreditar que somos melhores do que os outros. Imaginemos uma figura, por exemplo, como o Chico. Se acreditasse que ele era uma figura melhor do que os outros, não seria esse exemplo que é até hoje de humildade. Muito pelo contrário. Chico era um espírito que entendia as suas limitações, que não se vangloriava daquilo que já tinha construído de patrimônio moral, mas utilizava dessa construção do patrimônio moral como uma ferramenta ativa de contribuição e auxílio ao outro. Jamais seria, então, um falso profeta. Jamais seria, então, aquele que direciona ao equívoco, mas sempre busca direcionar
a vitória íntima ao acerto. Então, meus irmãos, vamos parar carinhosamente para pensar nisso, porque muitas das vezes nos deixamos seduzir. E como é que é essa sedução, André? Oratória, a boa colocação. Você tem, às vezes, uma pessoa de oratória fantástica, bem colocada, articulada. Entretanto, a mensagem é profunda ou é pueril? É construtiva? Ou ela vem a trazer, né, a degeneração da vontade do outro? No outro momento, você tem pessoas, às vezes, né, educacionalmente limitadas, que talvez sejam pouco articuladas, que não têm uma oratória maravilhosa, mas que, quando abrem a boca, trazem consolo, trazem o auxílio, trazem o estímulo, a vontade, porque sai do seu coração o amor, aquilo que Jesus falou. Sai da boca do homem aquilo que o coração está cheio. E isso independe, muitas das vezes, da formação educacional acadêmica daquela pessoa. Mas naquele instante, aquela pessoa, mesmo que, aspas, iletrada, ela está sendo um profeta. Ela está sendo um emissário do alto naquela fala simples, delicada, do cotidiano, naquele vocabulário, às vezes, bem normal, corriqueiro, mas a profundidade. Essa era a sensibilidade de Kardec. Isso que ele nos mostrou. Percebemos a profundidade da mensagem. Analisemos essa mensagem, que às vezes pode ser muito florida, muito bonita, mas muito rasa, sem profundidade. Em contrapartida, outras, às vezes, né, podem ser rápidas, uma frase. Entretanto, você faz uma análise profundíssima daquela frase. Então, meus irmãos, vamos nos acautelar para não sermos seduzidos pelos falsos cristos e falsos profetas desencarnados e também encarnados. E vamos ter mais cautela ainda, para que não sejamos nós próprios falsos cristos ou falsos profetas encarnados. Possamos nós ser sempre um instrumento de trabalho da luz, um instrumento de trabalho do alto, uma ferramenta sintonizada. Porque mesmo que não sejamos ainda moralmente evoluídos, mesmo que não tenhamos um equilíbrio espiritual, mesmo que tenhamos até limitações de várias ordens, se nos colocamos de coração aberto a contribuir ao benefício do próximo, seremos amparados pelo alto. E às vezes, num olhar, numa palavra, estaremos sendo grandes profetas, mostrando àquela pessoa que ela não está desamparada em momento algum, que existe algo maior a velar por todos nós. Que Jesus, o Mestre amado, possa guiar sempre os nossos passos e nos mostrar o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção de todos e, mais uma vez, muita paz.